Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula sobre taoísmo e confucionismo. Então, é uma aula que vai falar de duas coisas, duas filosofias que existem na China. Então, o assunto hoje é o taoísmo e confucionismo na China. Meu nome é Ronaldo, professor Ronaldo, vovô Schooling. Estamos em História Geral, China, Taoísmo e Confucionismo, aula 9. Aqui você tem a imagem de Confúcio, né, sentado aqui em posição de meditação. E aqui você tem Lao Tzu, ou Lao Zi, né, que é o sábio, o idoso sábio, né, ou velho sábio, que é o fundador do taoísmo. E esse aqui é Confúcio. Então, taoísmo, representado por Lao Tzu ou Lao Zi, né, que pode ser chamado dos dois modos, ou Lao Tzu, Lao Tzu ou Lao Zi. E aqui nós temos Confúcio, né? Lembrando que a história da China, ela é uma história muito antiga. Você pode voltar aí para 4.000 anos antes de Cristo. Mas a ordenação da China, ela a ordenação da China, como nós conhecemos, é uma história bem antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Então, mais ou menos entre o período entre 600 antes de Cristo, é mais ou menos perto do período da República de Platão, certo? Na Grécia, mais ou menos nesse tempo. Você tem um pouco, 600 antes de Cristo, você tem um pouco de história da China, né? Essa história contada. Então, na história que nós veremos hoje, nós veremos aqui uma China que era um local onde tinha alguns reis, né, ou reis chineses, até a unificação do Império Han. Né? O Império Han já aparece no segundo século antes de Cristo. Sobre essa questão de ser antes de Cristo, quer dizer, antes do nascimento de Cristo, 200 anos antes, né? O Império Han. Mas 600 anos antes, ou 600 anos antes de Cristo, aparece esse homem chamado Lao Zi, certo? Que é o velho mestre, que é uma das figuras mitológicas dos fundadores de religiões. Então, essa religião, taoísmo, ela aparece com Lao Zi, certo? E Lao Zi é o fundador. Quem era Lao Zi? Lao Zi era um escrivão, né? Ele trabalhava nos arquivos imperiais em Luoyang, capital do estado de Shu. E ele estava um pouco desgostoso com as intrigas da vida na corte, e ele decidiu ir embora, sair de lá, embora que ele era muito conhecido, era um sábio, muito conhecido na corte, mas ele desgostoso com a situação, com as intrigas de poder e tudo mais, ele resolveu ir embora. E ele tinha muitas ideias boas, ele tinha uma filosofia, e ele ficou um pouco triste com toda essa situação e resolveu ir embora da China. E o que ele fez? Pegou a sua carruagem, e dizem que ele foi montado num boi, e foi até aquelas muralhas da China. Chegando naquelas muralhas, ele encontrou um amigo chamado In-si, ou In-shi, que era o policial e era o responsável pela segurança das torres chinesas, quer dizer, segurança das muralhas da China. E aí ele inquiriu ele, por que você está indo embora? Que ele saiu pelo lado
ocidental, o lado do oeste da China. E ele queria ir embora para o lado do Tibete, né, para o lado lá onde tem as cordilheiras dos Himalaias, indo para o lado da Índia. E ele chegando lá, o seu amigo Yinzi reconheceu ele e pediu para ele escrever os seus ensinamentos, certo? Quais eram esses ensinamentos que ele escreveu mais ou menos em 604 a.C., né? Ele escreveu, Lao Tzu escreveu 5.000 palavras que foram dispostas no chamado Tao Te Ching, o livro do caminho e da virtude da vida, né, que é o chamado de Tao Te Ching. E ele escreveu, ele pediu e ele foi obrigado a escrever essas 5.000 palavras que resumia a filosofia de Lao Tzu, ou Lao Tzu, certo? Que definia toda a sua filosofia. E ele pegou e foi embora. Não se teve mais notícias desse homem, certo? Desse filósofo chamado Lao Tzu, ou Lao Tzu, ou Lao Tzu, né? Ou Lao Tzu. Então não houve mais conhecimento. Então, o que esse Yanzi, ou Yin Shi, falou levou de volta para a corte? Eles transcreveram para a linguagem do povo, né? E você pode observar aqui, ó, que são trechos aqui do Tao Te Ching, tá? Escritos aqui nessa parte de cima, são trechos do Tao Te Ching, ou contando a história da saída de Lao Tzu, ou Lao Tzu, da China. E dizem que nessa saída dele, ele encontrou com Buda, né? E ensinou para Buda os seus ensinamentos do Tao, né? Que Buda assimilou. Depois, 100 anos depois, a dinastia Han, que assumiu a China, que foi o primeiro império chinês, ele recebeu os primeiros monges do Tibete já com a filosofia budista, e fez com que, juntamente com o Tao, tá? Que eu vou explicar daqui a pouco, ele influenciou toda a China com o taoísmo e o budismo na China, tá? Na China do primeiro Império Han. Tanto que eles admiraram tanto os escritos de Lao Tzu, né, que o canonizaram. Quer dizer, o que é canonizar? É colocar como especial, separado ou santificado pelo povo a filosofia de Lao Tzu, a filosofia de Lao Tzu. Então, e o que significa o Tao? A palavra Tao, certo? Que é um ideograma, porque na China, a língua na China é traduzida por ideogramas. O que é um ideograma? Um símbolo representa a ideia, né? No caso aqui, o Tao significa caminho, e ele é representado nesse ideograma aqui, ó, nesse ideograma. Esse ideograma representa o caminho, a via, o lugar onde passa a trilha. A gente vê uma estrada e entende como caminho. Para eles, para o chinês, é muito mais do que isso. O ideograma representa muito mais do que somente seguir um caminho. Indica força primária, no caso da palavra Tao, indica força primária, fonte original e primordial da vida,
certo? Dinâmica motriz que origina todas as coisas. Então eles acreditam que o universo ele tem um caminho que é de organização. Todo o universo ele tem uma organização, um caminho. E eles ensinam, e o próprio taoísmo ensina, que ele foi melhor ordenado na época do Império Han, né? Ele indica que o universo ele é organizado. E na organização do universo, o homem também, ao surgir no universo, porque eles não acreditam em criação, eles acreditam no surgimento do ser humano. O ser humano, ao surgir, ele se desviou do caminho, quer dizer, dessa força organizacional do universo, essa fonte primordial da formação do ser humano e do universo. Então, é por isso que é uma filosofia. O taoísmo não é uma religião. O taoísmo não é religião. Tanto que a filosofia taoísta não entende o mundo, ou o ser humano, ou o mundo criado por um Deus. É uma força, a força do universo. E o ser humano, ao passar a existir, ele desviou-se dessa força, tá? Ele desviou da força. O homem nasceu do tal, quer dizer, nasceu no caminho. Mas depois começou a desviar-se dos seus atributos morais e ideológicos e primordiais e perdeu a virtude. Tá? Perdeu a virtude moral, perdeu a virtude do ser humano. E deixou de saber caminhar de acordo com a ordem do universo. E o Tao é essa volta ao caminho do homem, à ordem do universo. Certo? Porque eles entendem que o ser humano ele não deveria fazer maldades, criar guerras, fazer maldades, mas deveria ter uma vida interior, certo? Feita em benefício do outro ser humano, das outras pessoas. Então, o caminho do Tao, quer dizer, o Tao é o caminho de volta à ordem universal, certo? E também chamado de regresso precoce, uma harmonia que o Tao faz no ser humano e faz também em todas as coisas, inclusive na ordem social, certo? A ordem social das pessoas, quer dizer, no seu convívio social com as outras pessoas, e também na política, certo? Com respeito, porque eles entendem que as pessoas tendo essa ordem não precisam de ter um domínio sobre eles. Então é um pouco interessante que não precisa de governo para você viver em harmonia. Então, só para lembrar que o taoísmo é um caminho para a ordem universal do ser humano. O ser humano voltar para a ordem do universo, né? E parar com brigas e tudo mais e viver uma vida em harmonia com o universo, que nem precisaria de estado, de formação nenhuma, né? Então, mas o taoísmo também tem outra doutrina, certo? Que dois princípios. O princípio do Yin e do Yang. O que é isso? Certo? É a formação do universo em si. Eles são regidos por essa ordem do Yin e do Yang. Você pode ver que no desenho aqui, você tem duas substâncias circulando em movimento, que elas se unem em um círculo no universo. E elas comandam dois lados, o lado escuro e o lado da luz, o lado das trevas e o lado da luz. É o Yin e o Yang. Ele equilibra as forças universais e a força no ser humano.
Então, esse yin yang significa os dois lados, o da luz e das trevas. A ordem que ele faz, você pode ver que tem um pouco de yang no yin e um pouco de yin no yang. Então, tem um pouco de bem e mal, tem um pouco de luz e trevas, e ele é uma força que organiza o universo. E nele existe o positivo e o negativo, a noite e o dia, o ativo e o passivo, a lua e o sol, a lógica e a intuição, quer dizer, a mente e a vontade, o quente e o frio, o duro e o suave e macio, o masculino e o feminino. Então, você pode observar que tudo tem uma ordem no universo na mentalidade taoísta. E essa ordem do universo tem que se conformar também dentro do taoísta, né? O primeiro taoísta foi aquele guarda na fronteira da China. E daí o Império Han todo se tornou taoísta e confucionista. Porque o taoísmo, lembra que eu falei, não é uma religião, é uma filosofia. E ela foi absorvida pelas demais. Então, para o taoísta, ele entende que qualquer religião, qualquer ideia, qualquer filosofia pode ser absorvida e pensada junto, tá? Pode ser absorvida. E no caso do taoísmo, que na verdade é uma filosofia, pode ser até um pouco anarquista, quer dizer, uma filosofia sem governo, e é principalmente baseada no comportamento do Tao, quer dizer, do caminho no coração do ser humano, isso ajuda o ser humano a voltar às suas origens organizacionais e universais, né? Mas essa ordem, ela é proposta em 3 livros. O Tao Te Ching, de Lao Tzu ou Lao Zi, certo? Que é o livro da virtude da vida. O nome mesmo já diz Tao, caminho, Te, virtude, Xing, vida, é o livro da vida e da virtude, por isso que é chamado de Tao Te Ching, que foi Lao Tzu que escreveu. Mas também com a influência budista na China, você tem o Império Han sendo influenciado não só por Lao Tzu, mas também por outros escritores. Um escritor que apareceu 50 anos depois de Lao Tzu, que influenciou muito no taoísmo, que foi o confucionismo, ou Confúcio. Mas voltando para o taoísmo, depois a gente fala um pouco sobre Confúcio, eles têm uma filosofia que é chamada de filosofia da não ação. Quer dizer, as coisas vão se organizar se eu não agir. Então você simplesmente fica meditando naquela posição de meditação, não agindo, certo? Que é chamado de Wu Wei, né? O não agir, certo? E esse não agir deixar que as coisas aconteçam, porque eles dizem que na natureza não existem forças desnecessárias, como o furacão. Ele não vem para destruir, na ideia deles. O furacão, o tsunami, ele vem para botar ordem, tá? E elas são coisas flexíveis, tanto quanto eficientes e harmoniosas, certo? Que são sutilezas da natureza em vez de força. Quer dizer, em vez de você impor numa guerra, você simplesmente não age. Um pouco diferente, né?
O taoísmo afirma que o desprendimento do mundo material é a anulação do... o taoísmo ensina a gente ser desprendido de coisas materiais também, como muitas religiões. A gente não ficar preso ou apegado a coisas materiais. Porque muitas vezes as coisas materiais são produtos do nosso desejo ou cobiça, né? O que é a cobiça? Desejo descontrolado de ter ou obter coisas, riquezas e bens, né? No taoísmo, você suprimindo o seu desejo, você fica em equilíbrio. Porque um desejo sempre vai seguir outro desejo. Além disso, o taoísmo pode ser considerado anarquista, porque não assume governo. Ele prega a descentralização política, quer dizer, não precisa do Estado. Isso é contrário ao confucionismo, o qual os deveres morais, a coesão social e a responsabilidade governamental são prioridades. Quer dizer, o taoísmo ele deixa o ser humano livre para seguir o caminho e se organizar com o universo. Já na época do Império Han, o que aparece são as doutrinas de Confúcio. Porque Confúcio ele foi um filósofo também chinês, né? Um filósofo chinês que aparece nesse período, no mesmo período de Lao Tzu, só que talvez não fossem contemporâneos. Confúcio é 50 anos depois. E Confúcio, que a gente chama ocidentalmente de Confúcio, o nome dele é Mestre Kong ou Kung Fu Zu, tá? Que é chamado de Confúcio, nasceu em 552 e foi um pensador chinês do período das primaveras e outonos. O que são as primaveras e outonos? Um período de sucessões até chegar no Império Han, certo? Um período de sucessões de reis que batalharam, lutaram em primaveras e outonos, a qual foi escrito por Confúcio, essas histórias. Ele talvez seja um dos representantes ou guarda-livros dos reis, e ele escreve esses períodos de guerras e conflitos que houve até chegar o período Han, né? Essa filosofia de Confúcio, ela sublimava a moralidade pessoal, quer dizer, a transformação do ser humano e ele ter uma moral elevada. O que é a moral? É como eu me relaciono com as outras pessoas, respeitando as pessoas ou não, tendo uma boa moral ou uma moral deturpada, que é aquela que quer o mal aos outros, certo? Então, a moral que ele pregava era uma moralidade pessoal. Eu moralmente querendo teu bem, você vai querer o meu bem. E ele falava sobre também a moralidade governamental, quer dizer, o governo tem que querer bem ao povo e respeitar o povo, certo? E relacionamentos entre as pessoas, o relacionamento social, entre comunidade, na comunidade. Também o relacionamento em justiça e sinceridade. Como assim justiça? Eu não fazer o mal a você, não tomar o que é seu, ser justo e ser sincero com você, falando com você a verdade sobre você e sobre mim, o nosso relacionamento. Esses valores ganharam predominância no Império Chinês, né? Que foi um império de muita sabedoria, o Império Han, contra o legalismo. O que é o legalismo? A constituição de leis para obrigar as pessoas. Então, legalmente, você é obrigado a ser bom, ou você é obrigado a pagar imposto. Isso é legalismo, né?
usar a lei para um controle social. E também agregou o taoísmo, que é a filosofia do caminho. Então, Confúcio conheceu o taoísmo, ele agregou o taoísmo e também agregou o budismo, né, na China. Então, no segundo século, o Império Chinês, o Império Han Chinês, fez uma coleção de ditados, tanto de Confúcio, certo? O clássico dos ritos são rituais de respeito aos outros. Mas você pensa assim que eles não tinham uma religião? Eles tinham religião, mas não era valorizado tanto quanto a filosofia confucionista e taoísta na China. E os anais das primaveras e outonos, que é essas guerras entre os reis chineses. Então, os princípios de Confúcio tinham como base tradições de crenças chinesas comuns, favoreciam lealdade familiar forte. Então, a questão da família, inclusive alguns filmes que a gente vê, nós vemos aí em desenhos e tudo mais, fala sobre a lealdade da família para a família e os seus ancestrais, né? Então, respeito à família, aos ancestrais e os idosos era a base para um governo ideal, né? O base para um governo ideal na China. Então, Confúcio foi muito importante ao criar um sistema filosófico de filosofias, de ditados, mostrando o comportamento ideal do ser humano, se relacionando bem com a família, com as famílias entre as famílias e as famílias e o Estado na figura do imperador chinês, com o seu povo em lealdade. Então existia uma filosofia forte, boa, certo? Que não tinha uma religião formal, como nós temos aqui no Ocidente, como a representação de um Deus, né? Mas eles entendiam a força da natureza como uma força que ordenava, junto com o taoísmo, ordenava a vida dos homens. Confúcio não pregava aceitação plena de um papel definido para os elementos da sociedade. Quer dizer, ninguém precisa aceitar isso. E nem todo mundo tinha que ser assim. Ele não obrigava ninguém a ser. Mas cada um tinha que cumprir o seu dever de forma correta. Quer dizer, seguindo os padrões da filosofia. Então, conhecendo a filosofia, os ensinos de Confúcio, você ordenava o seu espírito, que para eles era o comportamento, tá? Ou os espíritos da forma correta, certo? Para evitar excessos, quer dizer, você chega ao limite da ira, mas não se ira, né? Isso tudo para um bem-estar comum. Eu vou te chamar para uma briga. Você vai brigar? Não. Aí faz aquela situação assim, ó. Aqui é a força, aqui é a paz. É assim, força e paz junto. Yang e Yin. Né? Por isso que quando eles se reúnem, eles fazem sempre assim. Tá? Porque eles estão com o espírito controlado. Tá? Então, ele não só tratou com a natureza humana, mas tratou também com o Estado, o governo para com seu povo. E esse modo, certo, durou muito tempo. Então, a escola de Confúcio foi sistematizada com os seguintes preceitos: humanidade altruísta, cortesia ritual, conhecimento e sabedoria moral pessoal, integridade, fidelidade, justiça, retidão e honradez. Isso, certo, era a base da filosofia confucionista, que agregou o conhecimento do Tao, tá? Do caminho. Então, o fundamento do Confúcio é definido não como religião, uma vez que a sua essência é somente filosófica.
e está no entendimento das condutas morais e ordem social. Elaborado segundo o taoísmo também. Portanto, não se encaixa em ideologias religiosas, geralmente pregadas no Ocidente. O confucionismo, no confucionismo não há igreja, não há templo, não há pastor ou dirigente religioso, profeta ou sacerdote. Ele é só um guia espiritual e uma espécie de filósofo que educa os seus seguidores a encontrar o caminho da harmonia celestial. Tá? Isso é o confucionismo. E também o taoísmo na aula de hoje. Um pouco complexo, como eu falei para vocês, eu falei que foi difícil porque eu também não compreendia muito sobre o taoísmo e nem sobre o confucionismo. Eu sempre ouvi falar sobre isso e não sabia que eram filosofias, mas não entendia a profundidade. E gostei muito de aprender com vocês sobre o taoísmo, que é o Tao, o caminho, e o confucionismo, que é uma filosofia de ordem social. Tá? Então, eu agradeço vocês pela presença de todos aí na nossa aula e vamos para um pouco de filosofia no Japão. Próxima aula. Tá bom? Tchau, tchau, crianças!